Bom dia a todos. Senhores deputados, cumprimento os peticionários da petição 118 desta sessão legislativa, construção do novo Hospital Central do Oeste das Caldas da Rainha. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Vamos dar início a esta audição. Esta petição reuniu as assinaturas para subir a plenário, ou seja, 11.920 assinaturas, e com base no nosso regulamento, e portanto o regimento, nós vamos ouvir os peticionários. A grelha de tempos, para que tenham noção, os peticionários têm 10 minutos para apresentar inicialmente a mesma. Depois haverá uma ronda, que é única, de 5 minutos pelos grupos parlamentares dos vários partidos, e os deputados únicos terão 2 minutos cada, e depois, no fim, para a resposta final, mais 10 minutos, até 10 minutos, para os peticionários poderem pronunciar. Com base, então, nesta grelha, e permitam-me também que eu desde já cumprimente, naturalmente, o primeiro peticionário, mas também os seus presidentes de Câmara de Caldas e de Óbidos e os restantes autarcas e representantes da sociedade civil, e dizer que serei eu próprio a fazer depois as perguntas em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Não me vou sentar ali só por uma questão de não sair daqui do local da presidência da mesa e depois haver aqui alguma dificuldade, mas comunico já isso e ficarei para o último, porque não faz sentido estar a fazê-lo de imediato. Dando então seguimento à nossa audição, passo desde já a palavra ao primeiro peticionário, ao Dr. Paulo Espírito Santo, para que possa, da forma que entender, dividir o tempo, se assim for o caso, mas fazer a apresentação até 10 minutos. Muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, agradecer a esta audiência e a presença de todos, bem como a disponibilidade que têm para nos poder ouvir naqueles que são os nossos argumentos e reclamações, no fundo, que temos para aquele que é o território do qual vimos. Permitam-me que faça uma breve apresentação de quem me acompanha nesta audiência. Presidente da Câmara de Óbidos, Filipe Daniel. Presidente da Câmara das Caldas da Rainha, Vítor Marques. Edmundo Carvalho, João Forçado, Vítor Diniz, da Comissão de Utentes do Hospital. Sara Oliveira, também da Câmara Municipal das Caldas da Rainha. O Presidente da União de Freguesias de Salir do Porto e de Tornada, João Lourenço. E Vânia Almeida, nossa autarca também nas Caldas da Rainha, em que se representa, digo isto porque estão aqui representadas várias forças políticas, no sentido, e quero dizer desde já, que tem sido um tema em que há a união total das forças políticas sobre esta matéria, e portanto não poderia deixar de começar por referenciar isso, representando também aquilo que tem sido a movimentação e força civil da própria região. Bom, este tema não é estranho para todos vós. Nas diversas ocasiões que já podemos ter estado todos em diversas reuniões, já tivemos a oportunidade de debater. O que nos traz aqui realmente é o novo centro hospitalar, a nova unidade hospitalar do Centro Hospitalar do Oeste, e quando este texto desta petição foi feito, partiu das Caldas da Rainha e, portanto, fala aqui em Caldas da Rainha, mas é hoje unânime entre todos que a melhor localização para todos, para toda a região, e a qual defendemos, é na confluência dos dois concelhos, entre Caldas e Óbidos. E nesse sentido, isto para justificar aqui o que está no texto, e nesse sentido dizer algumas coisas muito rapidamente, também para passar aqui depois a palavra ao Sr. Presidente da Câmara de Óbidos. Muito rapidamente para dizer o seguinte:
Caldas da Rainha, sabem todos que nasceu de um hospital. A história não faz o futuro, mas o futuro também não deve esquecer a história. E, portanto, começar por essa gênese do nosso concelho e, portanto, daquilo que é uma terra de saúde, cuidados de saúde e do legado que temos. Obviamente que entendemos que aquele território entre Caldas e Óbidos tem uma localização privilegiada, nomeadamente das acessibilidades, como conhecem, nomeadamente o nó da A15 e da A8, que desemboca mesmo naquela zona, sem esquecer a proximidade ao IP6 e, hoje em dia, que tanto se fala da aposta na ferrovia, não podemos esquecer a linha do Oeste, que passa ali ao lado. E qual é a importância da linha do Oeste neste caso? É, sem dúvida alguma, naquela que é a mobilidade dos próprios trabalhadores de uma unidade como esta. Porque hoje em dia temos 3 unidades, Caldas da Rainha, Peniche e Torres Vedras. Ao deslocalizarmos as 3 para uma só, em determinado ponto do território, estamos a falar da mobilidade de alguns milhares de pessoas e falo apenas de trabalhadores, de médicos, enfermeiros, auxiliares, administrativos, de toda a estrutura hospitalar. É óbvio que, podendo a linha do Oeste, com os investimentos que se falam e que vêm sendo executados, pode a linha do Oeste mitigar aquele que possa ser o prejuízo, digamos assim, de quem tem hoje a sua vida montada em determinado território e ter assim que se transportar para outros sentidos. Mas não só isto, não nos podemos esquecer daquilo da prestação de cuidados de saúde, daquilo que é a atual prestação de cuidados de saúde e daquilo que é aquela zona, se retirarmos as 3 unidades. Se retirarem do mapa, consegue-se perceber claramente que Caldas da Rainha e Óbidos são os territórios que mais longe ficam de qualquer unidade hospitalar. E só por isso, se esse fosse um argumento, só por isso, diria que a localização mais favorável a todo o território teria que ser obrigatoriamente nesta localização. Não nos podemos esquecer também do quê? Educação, habitação, cultura, desporto. Estamos a falar do quê? Estamos a falar de centros urbanos. E, hoje em dia, no Oeste, há 2 centros urbanos. Torres Vedras e Caldas da Rainha. Não há mais nenhum centro urbano com esta dimensão que possa alocar uma unidade hospitalar desta. E digo isto porquê? Porque os próprios documentos legislativos sobre esta matéria, nomeadamente o Plano Regional de Ordenamento do Território, falam precisamente disto para a construção de uma unidade hospitalar. E, portanto, aquilo que nos parece é que, a olhar para aquilo que é a lei, também não podemos ser alheios àquilo que é o território e, portanto, olhar para o território e perceber aquilo que existe hoje em dia à disposição das pessoas. E, portanto, olhar para isto é também perceber a oferta. Se estamos a falar de 2 centros urbanos, Torres Vedras tem o quê? Tem a proximidade dos hospitais recentemente construídos a sul, nomeadamente Loures, Vila Franca de Xira. Fala-se até do novo Hospital de Lisboa, que cobrirá a mancha norte da área metropolitana e, portanto, o Hospital do Oeste não pode vir a ser apenas e só um novo Hospital da área metropolitana de Lisboa. O Hospital do Oeste tem que ser um hospital do Oeste, para as populações de todo o Oeste e não só de uma parte do Oeste. E, nesse sentido, mais uma vez, se formos ver, Caldas, Óbidos, o norte do território ficará mais desprovido, digamos assim, daquela que é a rede hospitalar. Porquê? Porque a norte fica um hospital de Leiria completamente sobrecarregado e pressionado, muito pressionado hoje em dia. O próprio Hospital de Santarém, e vou já também terminar aqui para passar a palavra, mas o próprio Hospital de Santarém está pressionado também, e a própria maternidade de Rio Maior, por exemplo, é onde? É Caldas da Rainha. E, portanto, há mais do que isto à volta do Hospital do Oeste. Dizer também que o turismo e a mobilidade das pessoas e quem nos visita no Oeste é muito forte no norte do distrito, nomeadamente aqui no concelho
do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Óbidos. Falará melhor do que eu, mas estamos a falar mais ou menos, se calhar, 2 milhões e meio de pessoas que visitam Óbidos anualmente e que não queremos que tenham que visitar o hospital porque seria mau sinal, mas obviamente tem que haver essa resposta. E eu, podendo falar novamente na segunda parte, passaria então agora ao Sr. Presidente da Câmara de Óbidos para poder complementar nesta fase esta intervenção. Tem a palavra, Sr. Presidente. Muito obrigado. Faço dos cumprimentos do meu antecessor um cumprimento generalizado a todos os seus deputados. Agradecer naturalmente a oportunidade de podermos aqui esgrimir mais alguns argumentos que possam robustecer aquilo que é esta nossa indicação de um terreno plano, um terreno, como já aqui foi mencionado, que para além do mencionado da ligação A8, e estamos a falar de uma ligação num simples atravessar de uma nacional, como é a Nacional 114, mas também a ligação ao IP6, como já disse o Dr. Paulo, e também a ligação à própria autoestrada A15. Portanto, existe uma maturidade muito considerável neste terreno que está revista e manchada em sede de Plano Diretor Municipal em Óbidos e em Caldas da Rainha com parte deste mesmo terreno ou desta mesma proposta, ao fim e ao cabo, de terrenos que já são propriedade do Estado, ligada ao Ministério da Saúde, mas também ao Ministério da Defesa. Isso fará naturalmente toda a diferença, conforme reforçar aqui as palavras do Dr. Paulo em matéria daquilo que é a nossa oportunidade e as nossas metas que nos são impostas para 2050 em matéria de descarbonização, e nós não podemos estar a falar de descarbonização sem considerarmos naturalmente aquilo que é esta proposta, uma proposta que, em detrimento de uma localização que visava apenas o tempo e a distância, se difere aqui por 14 segundos. 14 segundos, e permitam-me aqui também, para quem não conhece o território, da localização que está prevista naquilo que foi o estudo encomendado pela Universidade Nova, ou pela CIMA, a Universidade Nova de Lisboa e IMS, prevê a distância e o tempo, mas não considera aqui um conjunto de critérios, como de facto a maturidade das propostas, a localização, a possibilidade de descarbonização, a possibilidade, ao fim e ao cabo, de revermos também, como aqui acabou de ser dito pelo Dr. Paulo, a questão do fluxo turístico, e estamos a falar, como bem referiu, só no Concelho de Óbidos, que é um dos concelhos de menor dimensão, entre 2,5 milhões a 3 milhões de turistas que nos visitam anualmente, fruto da nossa política de eventos também. Mas estamos a nos esquecer depois também de um outro pormenor muito importante e muito interessante na região, que tem que ver com o setor primário, a agricultura, que emprega milhares de pessoas de junho a outubro. Tem que, naturalmente, pela perigosidade, ao fim e ao cabo, que estas atividades de muitas das vezes, colheita de frutos, de árvores de fruto, representa e, naturalmente, não está representado nesta matéria. E a questão, naturalmente, da coesão territorial, não basta falar nesta mesma coesão territorial se não a aplicarmos, em vez de estarmos a deslocar cada vez mais para grandes centros urbanos aquilo que é uma oportunidade de fixação de profissionais, de fixação de habitantes e atração destes mesmos habitantes para este tipo de territórios. Portanto, há aqui uma oportunidade muito importante para que se possa consubstanciar aquilo que é falado e muitas das vezes, ou poucas vezes aplicado, que é de facto a oportunidade destes territórios poderem gerar esta fixação de pessoas. Esta unidade em Óbidos Caldas permite também, de alguma forma, a igualdade nos cuidados de saúde, e aqui permitam-me reforçar que não há aqui qualquer tipo de bairrismo, não existe qualquer tipo de pretensão única e exclusivamente para estes territórios que manifestaram mais um conjunto de argumentos para aqueles que foram colocados e unanimemente aprovados em Conselho Intermunicipal, porque aquilo que fizemos foi, de facto, cumprir com essa unanimidade, mas de resto, depois de vistos os critérios, e alguns de nós, nomeadamente Caldas e Óbidos, que não fez parte do mandato de 2017-2021, desconhecendo aquilo que eram os critérios, o caderno de encargos deste mesmo estudo, quando nos foi apresentado o primeiro estudo preliminar, eu diria que fiquei de alguma forma estupefacto com aquilo que era representado, porque é manifestamente curto, redutor, aquilo que é apresentado, porque qualquer jovem do ensino secundário poderia fazer este mesmo trabalho
com réguas, quadro, para definir esta localização. Portanto, aqui é reforçar aquilo que são um conjunto de critérios, um conjunto de possibilidades que nos permitam, e esta maturidade não foi, ao fim e ao cabo, considerada em matéria de ferrovia, porque está, e estando ela contígua precisamente a este terreno com 60 hectares. E acho que o facto de apresentarmos um terreno com 60 hectares é determinante também para o futuro, porque temos sentido que a saúde, permitam-me dizê-lo, está doente e nós precisamos de facto de formar mais profissionais de saúde. E esta é uma oportunidade única de podermos desenvolver academia aliada a uma unidade desta natureza e permitir também que estes jovens se formem no centro do país, com a possibilidade de se identificarem com um tipo de território e que tenhamos também, pelo menos, a igualdade de oportunidades que tem o norte do país naquilo que é a sua capacidade de atrair profissionais. Portanto, precisamos urgentemente desta nova unidade, até para atrair estes profissionais de saúde para as melhores condições de trabalho, que é, ao fim e ao cabo, isto que naturalmente procurarão. Porque todo o resto, desde a saúde, desde a alimentação, às boas praias, à boa localização, ao fim e ao cabo, história, cultura, áreas desportivas, respostas sociais, ao fim e ao cabo, que são solicitadas por qualquer, não diria só profissionais de saúde, por qualquer cidadão que visa escolher um território para fazer a sua vida, de facto ali não podemos estar mais satisfeitos com aquilo que podemos, ao fim e ao cabo, apresentar. Naturalmente, aqui, manifestando este conjunto de argumentos, muitos mais existirão, mas pelo menos já dá para ter uma perspectiva muito mais realista daquilo que é um conjunto de argumentos em detrimento apenas de dois. E aqui foi apenas reforçar aquilo que dissemos noutras sedes nesta matéria. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, eu deixei passar um bocadinho mais aquilo que era o tempo, mas eu julgo que era de interesse de todos os deputados poderem ouvir a intervenção do Sr. Presidente da Câmara. Nesse sentido, passava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Sara Velez, até 5 minutos para colocar as questões. Muito obrigada, Sr. Deputado Relator, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Peticionários. Uma primeira palavra para saudar o Dr. Paulo Espírito Santo, pessoa que conheço bem, muito empenhada e comprometida com as questões que dizem respeito ao seu Conselho e civicamente envolvido nas soluções que são necessárias tomar. Na sua pessoa, gostaria de saudar os cerca de 12 mil subscritores da petição 118, 15ª, construção de um novo Hospital Central do Oeste nas Caldas da Rainha. Saudar também os senhores autárquicos aqui presentes, o Sr. Presidente da Câmara de Óbidos, o Sr. Presidente da Câmara das Caldas da Rainha, restantes representantes dos partidos políticos aqui presentes, também autarcas, o Sr. Vítor Diniz, representante da Comissão de Utentes, dar-vos as boas-vindas. É efetivamente referido no texto subscrito pelos peticionários as dificuldades que temos na região oeste do acesso ao Serviço Nacional de Saúde. Essas questões devem-se têm diferentes causas, sendo que estão todas substancialmente bem identificadas. Ao nível dos cuidados primários temos carências absolutas no que diz respeito àquilo que são os médicos especialistas em saúde familiar, em medicina geral e familiar. Dos cerca de 1,6 milhões de portugueses que não têm médico de família, 1,1 milhões estão na região de Lisboa-Vale do Tejo, onde o Oeste também está incluído. E a este propósito gostava mesmo de referir que aprovámos ontem, em sede de Comissão de Saúde, o texto final de uma resolução que resulta de duas iniciativas de dois grupos parlamentares, uma do grupo parlamentar do PS, cuja primeira subscritora sou eu própria, e outra do Sr. Deputado do LIVRE, o Deputado Rui Tavares, que fala efetivamente e defende efetivamente, recomenda ao Governo que possa melhorar aquilo que é o acesso dos cuidados de saúde à população do Oeste. E recomendo ao Governo, efetivamente, que identifique estas áreas do acesso ao Oeste-Norte e do acesso ao Oeste-Sul como áreas de intervenção prioritária no plano que se está a desenvolver para resolver a questão da falta dos médicos especialistas em medicina geral e familiar, que aumente a capacidade de transposição das USFs-A para USFs-B, atraindo assim mais profissionais,
E depois, centrado aqui naquilo que é o objeto maior da petição e também expresso no texto que é subscrito pelos peticionários, que avance com os investimentos previstos no Plano Diretor do Centro Hospitalar do Oeste, permitindo que, enquanto não há um hospital novo, pelo menos os investimentos que são necessários fazer nestas 3 estruturas, nomeadamente na das Caldas da Rainha, na de Peniche e na de Torres Vedras, possam ter efetivamente concretização. E que acelere também, naturalmente, e isso todos defendemos, os processos relativos à identificação da localização que melhor sirva à população e o prospectivo programa funcional, a própria construção do novo Hospital do Oeste. Esta petição tem, como é sabido, como objeto fundamental aquilo que é a construção do novo Hospital do Oeste, e é aqui bem referido e foi aqui bem argumentado pelos senhores peticionários, que lançaram aqui todos os argumentos para defender a localização das Caldas da Rainha. A minha posição política pessoal sobre esta matéria é pública, é publicada, é conhecida, mas esta é uma competência que eu gostaria de dizer que é do Governo, e a esse respeito o Sr. Ministro assumiu à saída de uma reunião no Centro Hospitalar do Oeste, em Caldas da Rainha, o compromisso com Portugal, com a região, de ter até ao final deste trimestre de 2023 uma proposta não só sobre o dimensionamento, sobre o perfil assistencial, sobre o modelo de financiamento e também sobre a localização do novo Hospital do Oeste, tendo para esse desidrato nomeado um grupo de trabalho que tem exatamente como missão propor uma solução que responda a estas questões, analisando para isso toda a informação, documentação, estudos disponíveis para propor uma solução. E deixem-me que vos diga a esse respeito que, ao contrário de visões unívocas que alguns defendem, em que a discussão das várias petições, das várias posições, das várias visões, pode constituir obstáculo para aquela que venha a ser a decisão final, deixam-me que vos diga que a questão deve mesmo ser colocada ao contrário, devem estar em cima da mesa todas as soluções, todos os argumentos, e a discussão à volta deles só pode mesmo enriquecer a decisão que vier a ser tomada, porque essa será com certeza uma decisão fundamentada, diria mesmo talvez a mais fundamentada, tendo em conta a responsabilidade que esta decisão encerra para esta região. Por isso considero que este é mesmo o momento que todas essas visões devem ser colocadas em cima da mesa, enaltecer o papel que os senhores autarcas têm todos tido nesta matéria, muito particularmente hoje saudar a sociedade civil, através dos peticionários, que através dos movimentos cívicos têm mobilizado para uma forma muito democrática e que muito honra o espírito de Abril, cujo aniversário celebramos recentemente, nos trazer aqui também aquelas que são as vossas muito justas pretensões. Por isso, ao Governo compete decidir, esta Assembleia competirá a acompanhar o processo de decisão, cá estaremos todos a fazer o nosso trabalho. Muito obrigada pelo vosso contributo. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Mitar Ribeiro. Saúdo o Sr. Coordenador, Deputado Hugo Oliveira, e saúdo os peticionários na pessoa do Dr. Paulo Espírito Santo, do Sr. Presidente da Câmara Municipal das Caldas da Rainha, Vítor Marques, e do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Óbidos, Filipe Daniel. Portanto, este é um assunto que eu tenho acompanhado e faço já uma declaração de interesses. Eu sou deputado eleito pelo Distrito de Leiria e começo também por agradecer a apresentação e o empenho que tem demonstrado nesta causa. O Partido Chega tomou a posição a favor da localização entre Caldas e Óbidos, que é aquilo que os senhores apresentam, e ao contrário dos outros partidos, nós ponderamos a fundo o que estava em cima da mesa e tomamos uma posição clara. E uma nota particular, ao longo deste processo, quer no contacto com as populações, quer noutros momentos, não senti qualquer linha vermelha em relação ao Chega, o que é um ótimo sinal. Portanto, o que nós estamos a ponderar é a solução mais justa, isto é, a que menos prejudica quem quer que seja e a que mais beneficia o conjunto das populações do Oeste. Portanto, ninguém quer prejudicar nenhuma população, e muito menos Torres Vedras, não é isso que está em causa. Mas a posição dos peticionários para nós é, claro, que é que melhor defende a coesão territorial, como aqui foi apresentado, e defende as populações que têm menor acesso a serviços de saúde privados, além da questão das acessibilidades, que foi aqui muito bem explicada. E, além disso, gostaria de acrescentar um dado, que é a localização que também favorece
pode favorecer o Distrito de Santarém. Portanto, este é mais um dado que nós ponderamos na nossa discussão. Portanto, não há aqui nenhuma pressão narcísica ou bairrista, quer da parte de Óbidos, quer da parte das Caldas da Rainha. Depois, há um outro aspecto que nós ponderamos, que é o estudo encomendado pela comunidade intermunicipal à Universidade Nova de Lisboa. Portanto, nós sabemos que este estudo introduziu fatores que enviesam a escolha ou enviesaram a escolha mais para sul. Porquê? Porque o estudo agregou a localização do novo Hospital do Oeste a concelhos como Alenquer, Arruda dos Vinhos, Sobral de Montagraço e 9 freguesias do concelho de Mafra, que são servidas pelos hospitais de Louros e Vila Franca de Xira. Portanto, isto enviesa ao estudo. Mas eu, a propósito deste encontro, eu gostaria de acrescentar mais um ponto a esta discussão, até porque a petição refere-se à situação de ruptura da saúde na região. Portanto, qualquer que venha a ser a decisão sobre a localização do futuro hospital, a verdade é que é preciso também encontrar respostas imediatas para os problemas de saúde. E aqui nós dizemos que há uma forma, temos de olhar também com um olhar mais incisivo para os centros de saúde. Portanto, nós normalmente olhamos para as grandes valências, para os grandes hospitais. O que nós estamos a propor é atenção, a recomendar uma atenção maior a respostas ao nível dos centros de saúde. Isto porquê? É metodológico. Quando nós temos um problema grande e complexo, a metodologia recomenda que fragmentemos esse problema em pequenas unidades e encontremos respostas para cada uma dessas unidades. Portanto, eu sei que em Portugal este olhar, em vez de ser de cima para baixo, de baixo para cima, é difícil porque nós temos uma cultura muito centralista, mas o que estamos a propor é isto. Atenção, estamos a olhar para a questão de cima para baixo, na questão do hospital, mas também temos que olhar de baixo para cima para os centros de saúde. Ou seja, não podemos abandonar o olhar inverso àquele que estamos a defender. É que muitas vezes os problemas dos centros de saúde ao nível dos concelhos resolvem-se com a contratação de 2, 3, 4, 5 médicos. Portanto, nós quando falamos dos centros de saúde associados às câmaras municipais, não estamos a falar de um hospital. Estamos a falar de uma resposta de uma dimensão muito menor. Portanto, o que nós temos proposto, pelo menos para discussão, é que as próprias câmaras municipais começassem a ponderar a possibilidade de contratarem 2, 3, 4, 5 médicos para responder aos centros de saúde, tal como se contratam engenheiros, projetistas, arquitetos por aí fora. Portanto, a saúde precisa também de respostas de proximidade, de baixo para cima, e isso nunca vai transformar uma Câmara Municipal numa espécie de Ministério da Saúde, não é isso que está em causa. E o que nós estamos a dizer é isto: o Ministério da Saúde pode-se concentrar e deve-se concentrar nas unidades macro, no caso dos hospitais, e deixar as unidades micro, o caso, os centros de saúde das freguesias, entregues às câmaras municipais, para termos respostas de 2 níveis, de cima para baixo, que é aquilo que estamos a discutir, mas ao mesmo tempo de baixo para cima, porque dá respostas mais imediatas e aquilo que as populações também necessitam, como os senhores referem. Portanto, quer num caso, quer no outro, nunca está em causa a defesa do Estado Social. O Estado Social pode ser construído de baixo para cima, de cima para baixo, mas também de baixo para cima, a partir de respostas ao nível das câmaras municipais. Portanto, é esta a posição do Chega. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PCP, Deputado Duarte Alves. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar também o Dr. Paulo Espírito Santo, os Srs. Presidentes da Câmara de Óbidos e da Caldas da Rainha, os Srs. Peticionários que aqui estão, e em vosso nome todos os peticionários que dirigiram à Assembleia da República esta petição. Já não é a primeira vez que nos encontramos sobre este tema, alguns dos que aqui estão, e portanto já tivemos a oportunidade de referir alguns aspectos que, de todo modo, voltarei a referir. Em primeiro lugar, dizer-vos que em relação ao diagnóstico que aqui é feito, que vai para lá desta questão do hospital, do novo hospital, mas sobre a situação do Serviço Nacional de Saúde no Oeste, nós concordamos com um diagnóstico muito negativo daquilo que se está a passar, quer ao nível hospitalar, quer ao nível também dos cuidados de saúde primários. Verificamos que há uma falta de investimento, falta de contratação de profissionais, temos chamado a atenção para esse problema e feito propostas concretas para a fixação de profissionais, para o reforço dos cuidados de saúde primários, rejeitando qualquer lógica de
municipalização que agravaria as assimetrias entre regiões, porque naturalmente as câmaras têm orçamentos muito diferentes consoante as regiões do país e, portanto, para nós o SNS deve mesmo ser garantido a todos por igual, independentemente dos orçamentos das câmaras e, portanto, defendemos o reforço do SNS, em particular os cuidados de saúde primários, que têm sido muito esquecidos e que acho que não deve sair da nossa discussão ou não devemos deixar que esta discussão sobre o novo hospital, a sua localização, de alguma forma sirva para anestesiar aquela que é, para nós, uma grande preocupação na região, que é a falta de acesso aos cuidados de saúde primários e que está a atingir níveis muito graves na região oeste. Quanto à dimensão hospitalar, queria também voltar a referir que, em relação ao novo Hospital do Oeste, o PCP apresentou no Orçamento de Estado para 2023 uma proposta para que fosse colocada e inscrita uma verba de 8 milhões de euros para a construção, portanto, para a fase de projeto e de execução do projeto do novo Hospital Central do Oeste. Proposta essa que foi recusada, embora esteja presente a intenção de construção do hospital no relatório, para nós seria diferente estar uma verba destinada especificamente ao hospital e foi essa a proposta que fizemos e, portanto, desde o início que o nosso compromisso é de que este hospital se faça, porque é uma necessidade para a região, é uma necessidade para toda a população da região e, por outro lado, também gostaríamos de assinalar que a construção do novo hospital não deve significar o encerramento das 3 unidades que hoje existem, tanto em Torres Vedras, como nas Caldas da Rainha, como em Peniche, que devem continuar a existir e a oferecer respostas mais de proximidade, independentemente da construção do novo hospital em grande escala, para algumas necessidades mais centralizadas, mas não deve deixar de existir também estes centros hospitalares que neste momento já existem e que devem continuar a existir e que os investimentos, como também é aqui identificado, os investimentos que são necessários devem ser feitos para garantir o acesso das populações aos cuidados hospitalares. Depois, aquilo que também temos dito é que esta discussão sobre a localização, que tem sido mobilizada não só pela vossa petição e pelas autarquias aqui presentes, como também por outras autarquias, não deve servir de pretexto ao Governo para adiar a decisão. E eu gostava que não entendessem isto como uma crítica à petição ou como uma crítica aos municípios que defendem posições contrárias, é sobretudo uma crítica ao Governo, porque o Governo é que tem a responsabilidade de decidir, e deveria ter decidido já até final de março, uma decisão sobre a localização e está efetivamente a usar como pretexto estas disputas para não decidir a decisão que deveria ter. E, portanto, nós aquilo que dizemos é que é necessário que o Governo assuma uma posição porque está a aproveitar esta mobilização de várias partes para decidir mais tarde aquela que é uma decisão que, no nosso entender, já deveria ter sido realizada. Depois, há aqui algumas perguntas que gostaria de fazer para também percebermos a vossa perspectiva. Quando, por exemplo, levantou a questão dos centros urbanos, eu até posso concordar que um centro urbano poderia ser, pode ter vantagens, não é? Mas a minha pergunta é se a localização que é proposta da vossa parte é num centro urbano, ou se é deslocalizada de um centro urbano. Gostaria de fazer esta pergunta. Depois, em relação às metodologias e às questões metodológicas que nos trazem aqui com este novo documento, gostaria de perguntar se estas questões, relativamente à metodologia que foi assumida pelo estudo encomendado pela CIM, se essas questões foram colocadas também na altura em que se discutiu esse estudo, em que a CIM discutiu esse estudo, se isso foi trazido para cima da mesa previamente ao próprio estudo e aos resultados do estudo. É uma pergunta que gostaríamos de colocar. Depois gostaria também de dizer que há um argumento que é trazido que, no nosso entender, não é válido, que é o argumento de que noutras regiões já existe oferta privada. Bom, nós consideramos que o SNS é que deve ser a resposta de fundo, não é? E, portanto, a oferta privada deve ser supletiva em relação à oferta pública e não o contrário. Não é a oferta privada, é que é o central e depois, onde não há privado, deve estar o público. No nosso entender, o facto de existir oferta privada em determinada zona da região não é um argumento para contrapor em relação à localização que é proposta. E depois, parece-nos que um conjunto de argumentos que por vezes são utilizados contrapõem
a localização por vós proposta com uma localização mais a sul da região oeste. Quando a localização que está neste momento mais consensualizada é uma localização que não é no sul da região oeste, que até é no Distrito de Leiria. É no Distrito de Leiria, é na zona norte da região oeste e, portanto, há um conjunto de argumentos que é utilizado, por exemplo, em relação à proximidade da zona sul, por exemplo, à proximidade de outros hospitais, que se colocaria em relação à localização de Torres Vedras, mas gostaria de saber se coloca da mesma forma em relação a uma localização que é no Bom Barral. E, portanto, em termos de proximidade e de acesso também às populações da região norte da região, se esse argumento se deve colocar em relação à outra sugestão que está em cima da mesa, que é a solução Bom Barral. Não penso que ninguém neste momento defenda uma solução de construir em Torres Vedras ou mais para sul do concelho de Torres Vedras. Portanto, os argumentos devem ser colocados em contraponto à outra solução alternativa e não a uma solução que neste momento creio que ninguém defende, que é uma solução mais a sul da região. E, portanto, mesmo em relação à linha do Oeste, gostaria de perguntar qual é a diferença da proximidade à linha do Oeste, que também é uma questão que nos parece relevante, e termino, entre a localização proposta entre os concelhos de Caldas e Óbidos e a localização que está proposta no Bom Barral. Qual é a diferença de acesso à linha do Oeste? Porque isso também nos parece uma questão relevante. E, portanto, colocando estas questões, gostaríamos de vos dizer que o nosso compromisso é de continuar a lutar para que este importante investimento seja realizado o mais rápido possível e sem subterfúgios. Sem mais subterfúgios e adiamentos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, se me permite, eu iria fazer a intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Como disse há pouco, só por uma questão de não sair daqui e não deixar de haver alguém a presidir, eu farei daqui deste espaço, se me permitem. Não sei que Sr. Presidente do Grupo de Trabalho, da Coordenadora, se queira... Ok, muito obrigado. Cumprimento os peticionários, naturalmente que os autarcas, representantes da sociedade civil e os seus deputados. Esta é uma matéria que o Governo terá de decidir, e já o disse, e, portanto, estou convicto que o vai fazer. Mas eu diria que, quando o processo foi iniciado, teve aqui um erro, diria eu, que foi carregar sobre as costas dos autarcas a responsabilidade de fazer um estudo e de decidir ou de auxiliar a decisão que ia ser tomada. Naturalmente, com um território vasto e com vários municípios, é difícil encontrar um consenso sobre a localização com aquilo que é a história do próprio território, no que diz respeito à saúde. Bom, poderemos dizer, é apenas um auxílio à decisão. E que assim o seja. Mas também que o seja de uma forma que permitisse ao decisor tomar essa decisão, no pleonasmo, de uma forma tranquila. E eu, se fosse esse decisor, não se sentiria tranquilo mediante aquilo que foi o estudo efetuado. Isto porque, aliás, também são essas palavras de um ex-secretário de Estado do Governo Socialista, o José Delgado, que disse que não se sentiria tranquilo se tivesse tomado essa decisão, numa sessão que teve em Caldas da Rainha. E, portanto, porquê? Porque não foi a unanimidade para ser feito um estudo, foi uma unanimidade clara e com base em premissas apresentadas pelos municípios e não respeitadas naquilo que foi a elaboração do caderno de encargos. Logo, a partir desse momento, deixou de estar ao serviço da decisão necessária a tomada ou aquilo que é o resultado desse estudo. E por isso, deixemos de olhar para o estudo da mesma forma que olharíamos, com certeza, se houvesse a preocupação de incluir no caderno de encargos todas essas premissas. Ora, ultrapassada essa questão, que é bem clara, olhamos para a questão do PROT. E aí, se eu percebo bem aquilo que foi colocado, quando falamos no ordenamento do território e os centros urbanos, é o que está previsto
no PROT, e o PROT diz que este tipo de equipamentos só pode ser, ou só pode ser construído em grandes centros, num dos 2 grandes centros urbanos, e, portanto, só existem 2 naquilo que é o ordenamento do território em todo o Oeste, só poderia ser num ou no outro. A não ser que, e aqui é uma dúvida relativamente ao território, porque ainda não percebi se é a Quinta do Falcão ou se é em Campelos, e se for Campelos já está muito mais perto de outro, mas não está, porque não está lá dentro do centro urbano, mas está, porque ainda será provavelmente em Bom Barral ligado a Campelos, ou muito perto de Campelos, e significa que levará o hospital mais a sul ainda na sua localização. E isto leva-nos também a perguntar, de facto, na relação do território, a instalação a sul de Caldas da Rainha, o que é que isso prejudicará o Oeste? Não na preocupação daquilo que é a ação dos privados, mas do público, olhando para o hospital em Leiria e olhando para o hospital em Santarém. Quanto mais a sul for colocado um hospital do Oeste, maior é o fosso que é criado em toda esta ligação destes equipamentos. E é por isso que era fundamental que aquilo que é também o estudo que está a ser feito de referência hospitalar permitisse perceber a importância ou não de que ele seja um pouco mais a norte para compensar aquilo que é a tal dificuldade que poderá haver para o território. E ainda mais, o território quase que duplica, provavelmente no verão, os seus utentes, o que preocupa naturalmente toda a região. Queria, por fim, perguntar ainda, sendo, e centrando nisto que estava a dizer, havendo a possibilidade de ele ficar mais a sul e sabendo aquilo que é, aliás, a Sra. Deputada dizia, o caos, a dificuldade que existe hoje em dia, mesmo nos cuidados de saúde primários, como é que ficará a saúde no Oeste, esta pergunta nomeadamente aos autarcas, a saúde no Oeste, se isto suceder, e nomeadamente no Norte do Oeste, se isto suceder com a construção do hospital mais a sul? Quais são as consequências e o que é que isto poderá significar para todo o território, mas acima de tudo para a saúde, porque, como disse o Sr. Deputado Duarte Alves, e com razão, a preocupação tem que ser com a saúde dos oestinos, e é isso que está em causa. E, portanto, não queria alongar mais e peço desculpa já ter ultrapassado em 41 segundos. Muito obrigado. Passo agora a palavra aos peticionários novamente, num período de 10 minutos, para poderem responder às questões colocadas. Se o Sr. Deputado Relator permitisse, falaria neste momento o Sr. Presidente da Câmara das Caldas da Rainha. Muito obrigado. Bom dia novamente a todos. Portanto, é muito grato estar aqui convosco. É uma oportunidade de podermos apresentar aquilo que nos traz aqui, que é a decisão para a localização do novo hospital e também, inclusive, as tipologias do novo hospital. Mas permitam-me que diga também aqui que algo que vimos vindo a dizer, apesar de que outros discursos se farão de forma diferente e se têm feito ao longo dos anos para culpar os autarcas do Oeste de não terem uma decisão unânime para a localização do hospital, quando entendemos que essa é uma decisão do Governo. Claro que deve ser participada e discutida pelos autarcas e pelas populações, mas é uma decisão que cabe ao Governo. Ainda há dias em agosto, foi aberta uma nova Direção Regional da Proteção Civil em Caldas da Rainha e não perguntaram aos autarcas onde ela ficaria. Ficou ali porque, de facto, aquilo que o Estado e o Governo entendeu que era a melhor localização. Também não nos perguntaram quando deslocalizaram um conjunto de valências dos nossos tribunais. Portanto, estas são decisões que cabem ao Governo, caberá a nós, e é o que estamos aqui a fazer hoje, e permitam-me também que diga, até porque é bem fresquinhas, estamos aqui a caminhar para os 50
50 anos da liberdade, de 25 de Abril, e, portanto, é aquilo que estamos a também exercer o direito da liberdade e da democracia. O estudo de que a CIM elaborou, e é um estudo que foi feito dentro da CIM, e que por si só, desde logo, quer em sede executiva, quer na Assembleia Intermunicipal, teve logo da parte de alguns municípios, apresentaram mais critérios para acrescentar ao estudo, que não foram contemplados, e, portanto, também aqui, da forma também que o Sr. Presidente Filipe já falou, não nos revimos, de facto, aquilo que é um estudo com um único critério para a localização de tempo e distância, serão dois, do tempo e a distância, traçando a régua e esquadro aquilo que é o território. Porque também entendemos que permitam que diga também, que este estudo e a decisão, inclusive, do Sr. Ministro, de querer, tanto indicar nesta altura e que permitiu que pudéssemos apresentar, inclusive, mais trabalhos para complementar os decisores, portanto, com o tal parecer técnico-científico sobre as metodologias a adotar para a localização do hospital, permitam-me dizer, portanto, que foi feito, mas que depois de ter tomado uma decisão para dizer que vai ser construído e quando pode ser construído, a seguir foi lançado, e penso que tenha sido lançado, realmente o lançamento do estudo da estratégia da Rede Nacional Hospitalar para 2020. E eu aqui estranho. O que é que vai condicionar o quê? Se é a estratégia que vai condicionar a implementação de novos hospitais, se é a construção do novo hospital que depois vai condicionar a estratégia. Fico bastante dividido e preocupado com estas decisões que possam tomar desta forma. E, de facto, aquilo que nós apresentamos aqui é um parecer, um conjunto de trabalhos com dois documentos que tivemos a oportunidade de entregar, um compilado com os cursos técnicos dos dois municípios e um outro com tanto académicos da Universidade de Aveiro, do Instituto Superior Técnico e de um centro de estudos, e que tem aqui, de facto, um conjunto de critérios que têm que ser postos em conta. E se repararmos e olharmos para trás, já nos lembramos, se calhar todos, de outros estudos que foram feitos no passado, e todos eles contemplavam muitos mais estudos. Também nos lembramos, quando no Porto se tentou instalar a Agência do Medicamento, também o conjunto de critérios, eram muitos, que realmente levaram a uma decisão diferente daquela que nós gostaríamos, mas que contemplaram um conjunto de critérios que são eles fundamentais para uma boa decisão. E é isto, e foi essa essencialmente a nossa preocupação. E fizemos um percurso que não esgotámos todo o percurso para fazer, e começámos inclusive pelo próprio Sr. Ministro, que não tendo a oportunidade de nos receber, obrigou-nos a que realmente fizéssemos todo este percurso, inclusive com a população, com o povo que fez esta petição e que nos traz aqui hoje. Portanto, nós temos que pensar que devemos respeitar os planos de ordenamento do território. Já hoje foi aqui dito, eles existem, o PROT existe. Claro que amanhã pode haver um PROT diferente, mas hoje o que existe é este. Na zona do Oeste e Ribatejo há 3 grandes centros, Santarém, Caldas e Torres Vedras. É aqui onde podem ser instalados este tipo de equipamentos. Não é noutro lugar nenhum, é aqui. Para ser diferente, tem que se alterar também isto. A Santarém já tem, o que é que nos passa? Temos, portanto, a zona de Caldas e de Torres Vedras para poder ser feito essa implantação. E porque é que entendemos que há, de facto, aqui a necessidade de termos a possibilidade de, quando indicamos esta localização de Caldas e Óbidos, porque é que achamos que realmente deve ser assim? Porque aquilo que entendemos também, apesar do estudo ter sido feito essencialmente para o Oeste, aquilo que nós queremos todos, certeza, não tenho dúvidas, nenhum dos senhores queira uma coisa diferente, é um hospital que sirva aos interesses da população. E a população não é do Oeste, até porque nós estamos numa ilha. Queremos servir a população envolvente. E, portanto, nós hoje já não temos capacidade de resposta em Leiria, não temos capacidade de resposta em Santarém. Sabemos o que temos em Vila Franca e Loures. Portanto, aquilo que temos que complementar é uma oferta para o território, não só para o território do Oeste, é para o território. Portanto, isto faz parte da Rede Nacional Hospitalar. É um hospital da Rede Nacional Hospitalar. E, permitam-me que diga, também considero que não podemos desaproveitar aquilo que existe no território, nesta rede. E estamos a falar de rede pública e rede privada. E rede social. E não podemos desbaratar o investimento que foi feito pelos privados e que também esse investimento, inclusive, é apoiado por meios públicos e, portanto, ela existe. E quando é que ela existe mais em relação àquilo que é a oferta privada? Existe mais no Oeste-Norte. E no Oeste-Sul está mais desfalcado dessa situação e, portanto, isto também tem que ser contemplado. Foram feitas aqui algumas perguntas em relação à localização do nosso terreno. O terreno é contíguo, portanto, está entre Caldas e Óbidos, portanto, é na continuidade, portanto, na junção dos dois territórios. É um terreno de 60 hectares, que tem 25 hectares em terreno público, portanto, pertencente a dois Ministérios da Defesa e, portanto, também da Saúde e ao próprio município, e tem depois 35 hectares em domínio privado.
Pode-se falar, e com certeza que se pode dizer, mas a servidão militar, porque estamos juntos. A distância que temos hoje é suficiente para se poder instalar um hospital e tudo aquilo que foi feito, temos uma escola superior de arte e design, temos um conjunto de edificações, portanto que nunca será um problema. Mas já não podemos dizer o mesmo dos outros terrenos que foram apresentados. Temos terrenos que são divididos pela autoestrada com alguma dimensão, mas são divididos pela autoestrada e pelo caminho de ferro. Temos terrenos que têm uma orografia, linhas de água complicadas. Temos terrenos que estão perto de aterros sanitários. Portanto, este tem realmente toda a maturidade técnica possível para se construir um plano sem linhas de água e que realmente pode obedecer, inclusive, daquilo que já foi falado aqui, das acessibilidades, quer rodoviárias, quer ferroviárias. É a altura, realmente, de utilizarmos de uma vez por todas e com o investimento, inclusive, que está a ser feito na linha do Oeste, que possamos ter a oportunidade. E, portanto, é aquilo que realmente pretendemos fazer também. Não, tanto o estudo acima já penso que respondi, não podemos abdicar de destruir aquilo que está feito, penso que também é mais que óbvio, e penso que também temos que contemplar as necessidades das populações limítrofes da região. Hoje, tanto temos, por exemplo, Rio Maior, também ele tem dificuldades e, portanto, temos aqui um conjunto de outras franjas da região que também têm essas dificuldades. Aquilo que pretendemos é que realmente a oferta que estamos aqui a consagrar é aquela que realmente mais seja justa. Nós não queremos, com certeza, aumentar cada vez mais a centralidade em Lisboa, em que hoje Torres, quer queiramos, quer não, faz cada vez mais parte da área metropolitana de Lisboa. Nós temos que, inclusive, ter em consideração os riscos sísmicos de Lisboa. Isso também tem que ser tido em conta. Portanto, não podemos limitar àquilo que foi o estudo. Mas permitam-me que acrescente ainda realmente as situações com aquilo que temos no Oeste mais a Norte, mais turismo, mais eventos e que têm realmente durante muitas alturas do ano muito mais gente. Estas são muitas das nossas preocupações. Um bocadinho de respeito, acho que ficava bem. Estas são das nossas preocupações que temos aqui e queremos trazer, mas com certeza estão complementadas pelos colegas. Muito obrigado. Se me permitem, então, para terminar, dizer o quê e aproveitar e desde já agradecer os comentários e as questões que colocaram, muitas delas já respondidas. Parece-me, por exemplo, em relação à questão do Sr. Deputado Eduardo Alves, da distância em relação à linha do Oeste, nesta localização ficaria mesmo à porta, ao contrário de outra. Portanto, estaríamos a falar de um real meio de transporte para a mobilidade dos milhares de pessoas que aqui seriam para este hospital. Dizer também que, já aqui foi dito, mas da questão de poder-se adiar ou não adiar a construção do novo hospital. Nós, com este tipo de discussão, com este tipo de argumentos, nós não queremos adiar nada. É óbvio, e está assente por todos, que é uma necessidade no Oeste a construção do novo hospital. Eu acho que aqui não há dúvidas para ninguém, poderá haver alguma divergência na possibilidade de localização, mas é óbvio para todos, e para quem decide também o terá que ser, é muito óbvia essa necessidade. Dizer também que o facto de ser necessária a construção do novo hospital não pode ser fundamento ou argumento para o não investimento nas atuais unidades hospitalares, como aqui também já foi dito. E, portanto, acompanhar também essa linha de raciocínio, as pessoas até haver um novo hospital continuam a precisar de cuidados de saúde e, portanto, esses investimentos são obrigatoriamente necessários, tanto de infraestruturas como de recursos humanos e meios técnicos. Acabar e, para terminar, dizer apenas o seguinte. A pegar aqui nas palavras do Sr. Deputado Relator, quando falou do antigo Secretário de Estado da Saúde, a dizer que não se sentia tranquilo. Ele até disse mais. Achou, disse-o, que se fosse, quando lhe questionado, se este estudo da CIM fosse a base de decisão do mesmo, ele disse-o cabalmente, que achava que o estudo era insuficiente. Mais do que não se sentir tranquilo, disse que achava que o estudo é insuficiente. E nós acompanhamos isso também, porquê? Por tudo aquilo que já foi dito, por uma série de critérios que não estão no estudo, não questionamos a tecnicidade do mesmo e o próprio resultado que dali advém, mas sim aquilo que está a montante e, portanto, aquilo que foi o caderno de encargos, que não contemplou uma série de coisas que, no nosso entender, é crucial
para a localização deste novo equipamento e, sabendo que não cabe aqui essa decisão, que é uma decisão realmente do Governo, mas este também é um espaço de discussão e, portanto, trazer aqui estas matérias faz todo o sentido para que possam também ir acompanhando e discutindo o mesmo, agradecendo desde já, mais uma vez, todas as palavras e enquadramentos políticos que aqui foram ditos. Muito obrigado a todos. Sr. Presidente da Câmara pede, tem que ser uma coisa muito rápida e já estamos... Muito rápido, de facto. Bom, em primeiro lugar, é agradecer uma vez mais o facto de estar aqui, em representação daqueles que me elegeram e, naturalmente, os senhores deputados na mesma qualidade. Eu encontro-me aqui numa função que me transfere, ao fim e ao cabo, uma grande responsabilidade e, de facto, fico, de alguma forma, diria, triste, com alguma risada, alguma presença que, para mim, parece menos simpática face à questão da seriedade do assunto, mas, pelos vistos, não é tão importante para uns como é para todos. Naturalmente, se responder por aquilo que são pessoas que não têm cuidados de saúde, seguramente não será o seu deputado, mas deveria pensar de outra forma e ter outro tipo de postura, naturalmente. Mas também não vim aqui para fazer juízos de pessoas, naturalmente, vim aqui foi para apresentar e responder àquilo que seja, naturalmente, as questões dos seus deputados e em relação àquilo que acaba por ser algum reconhecimento também por parte da senhora deputada Sara, em relação à matéria que a saúde se encontra neste momento, a fragilidade que, ao fim e ao cabo, se encontra e com os números bastante expressivos de 1.100.000 pessoas só no Oeste com falta de médicos de saúde e Óbidos, de facto, está a par de outros concelhos da comunidade intermunicipal numa situação muito frágil. Nós precisamos de 7 médicos, temos 3, vão sair 2 médicas e vão ficar com uma única médica que se vai reformar em 2024. Portanto, este é um cenário, não é péssimo, é negro, daquilo que é um território não muito grande, mas que precisa, e face à questão da demografia, de muitos cuidados de saúde. Em resposta àquilo que o Sr. deputado Gabriel Mita Ribeiro manifesta em relação à questão da fragmentação das unidades de saúde, eu naturalmente percebo e acompanho em certa medida essa possibilidade, porque nós temos várias unidades locais de saúde e tivemos que, de alguma forma, voltar à base, uma questão de gestão de recursos e otimização desses mesmos recursos, mas que o ponto de vista, o paradigma para o futuro terá que ser precisamente o contrário, ou seja, nós devemos ter unidades mais robustas, melhor equipadas, onde os recursos humanos, financeiros e de materiais, ao fim e ao cabo, estejam juntos e que se possa otimizar aquilo que é um recurso parco, porque, segundo indicações para 2030, o mundo vai ter cerca de 18 milhões de médicos a menos e isso faz-nos repensar aquilo que era a nossa perspectiva. Portanto, em relação àquilo que manifesta também entre as câmaras municipais poderem contratar médicos por uma questão de proximidade, se o fosse possível, nós estaríamos disponíveis para isso, é preciso também que tenham a consciência e nós vamos ter aqui um plano de saúde, dentro em breve, espero apresentá-lo em meados do próximo mês, adquirir um médico e 2 enfermeiros para acompanharem este médico vai-nos custar cerca de 300.000 euros. Se tivéssemos os 7 que necessitamos às custas do município, estamos a falar em 2,1 milhões de euros por ano. Portanto, esta é uma responsabilidade, naturalmente, e corroboro do que já foi dito, salvo erro, pelo Sr. Deputado Duarte Alves, que é uma competência, naturalmente, do SNS, porque face a uma carga fiscal sem precedentes e uma receita também bastante significativa que o Governo tem tido, é de sua responsabilidade, ao fim e ao cabo, gerir e colocar bem estes recursos humanos. Se tem investido e de forma parca para aquilo que são as necessidades, a gestão tem sido manifestamente má, diga-se, em matéria de saúde. Depois, a questão da falta de profissionais manifesta ao fim e ao cabo aquilo que manifestei na minha primeira intervenção com a questão da possibilidade de termos uma academia, nos permitiria, ao fim e ao cabo, também poder, a médio e longo prazo, porque muitas das vezes estamos a olhar para uma unidade, um equipamento a curto prazo, mas que temos que perspectivar que esta unidade não é para hoje, será para daqui a alguns anos, espero que não seja muitos, e aqui também vamos insistir de forma muito veemente, como o fizemos no passado, porque a resposta pode tardar mais algum tempo, mas queremos que o Sr. Ministro indique qual é que é, de facto, a localização para este novo equipamento. Estranho também, naturalmente, a não cabimentação em Orçamento de Estado da verba para este projeto.
portanto não estamos desalinhados nesse sentido. Em relação à questão do centro urbano, quer o Sr. Deputado Relator já manifestou em relação àquilo que é o PROT, mas também aqui complementado pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Óbidos, e nós não insistimos no argumento da questão onde já estão servidos territórios só com unidades privadas. Nós referimos sempre a unidades públicas complementadas com unidades privadas, não estamos aqui só em função de uma situação. E quando manifesta porque não o Bom Barral, a questão não é o porque não o Bom Barral e outro território, é porque a Norte, e se bem se recordam, este processo já esteve praticamente fechado entre Alcobaça e Caldas da Rainha, não avançou, esteve praticamente fechado e agora, estranhamente, acaba por ser colocado num território muito mais, ou ligeiramente mais a sul, e o nosso território mantém-se igual, a demografia, salvo alguns casos, não mudou assim tanto e, portanto, fará naturalmente esta diferença. A linha do Oeste, o terreno que propomos fica imediatamente junto à linha, portanto, rapidamente fazer um apiadeiro para que esta possibilidade pudesse ser uma efetivação naquilo que é a mobilidade ferroviária e também aliada à rodovia. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria dar duas notas. Uma, deixei com a anuência dos Srs. Deputados passar um bocadinho mais o tempo, mas que fosse também em uma correlação daquilo que foi o tempo a mais que os deputados falaram também, portanto foi nesse sentido. Uma segunda nota, enquanto deputado relator, não posso deixar, presidindo esta audição, deixar de dizer também, para ficar bem claro sobre esta matéria, que nós estamos a fazer uma audição e nessa audição, nem por um lado, naquilo que são, é normal que haja esta conversa, esta discussão, mas nem da parte dos peticionários, dos seus deputados, deve haver aqui alguma... falamos tanto em linhas vermelhas hoje em dia, portanto, de alguma linha vermelha que se possa passar. E, portanto, é normal, eu percebi que não havia nenhuma intenção nesse sentido, mas nem de o Sr. Presidente da Câmara corrigir o seu deputado, que também não seria correto, nem dos seus deputados faltarem ao respeito aos seus Presidentes de Câmara. E, portanto, não queria deixar de o dizer, porque estava a presidir, mas que estava atento e tenho a noção que não houve essa intenção, mas tinha que o dizer no fim da audição, e agradeço a vossa presença e o resto do bom dia. Muito obrigado.